Últimos meses, a gente viu o dólar sair de 6,40 e chegando a 5,75, uma desvalorização de mais de 10%. E aproveitando essa desvalorização do dólar, nesse vídeo eu quero te mostrar 3 ETFs que pagam dividendos em dólar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Só lembrando que um ETF é como se fosse uma cesta e dentro dessa cesta a gente tem vários ativos. Por exemplo, se a gente vai investir num ETF de tecnologia, dentro dele vai ter várias empresas aí desse setor de tecnologia. Se a gente for investir num ETF de renda fixa, dentro dessa cesta vai ter vários ativos aí de renda fixa. O primeiro ETF que eu quero trazer para você é o QQQM, que ele é um ETF que investe nas 100 maiores empresas de tecnologia. Dentro do portfólio dele, nós temos empresas como Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, entre outras. Nesse site aqui que eu estou trazendo para você, a gente tem a porcentagem de cada empresa dentro desse ETF. E se a gente for comparar o desempenho desse ETF nos últimos anos, nos últimos 2 anos, ele performou aí na casa dos 32%. No último 1 ano, 16%. E esse ano ele tá caindo aí menos 0,6%. Lembrando que ele é um ETF de alta volatilidade. Se a gente olhar aqui, fica na casa dos 18%, 19%. Então, ele é um ETF que vai ter muita oscilação. Esse ETF, ele costuma pagar 4 vezes ao ano. A cada 3 meses, ele paga os dividendos. O último que ele pagou foi em dezembro, ele pagou aí 31 centavos de dólar por cada cota. A recorrência dele costuma ser em março, junho, setembro e dezembro. Então, mais ou menos aí nesses meses, ele costuma pagar os dividendos. O segundo ETF que eu quero trazer para você é o IVV, que ele é um ETF que ele replica o S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Diferentemente do QQQM, que investe somente em empresas do setor de tecnologia, o IVV ele vai ter uma maior diversificação. Ele também vai ter empresas do setor de tecnologia, como por exemplo a Apple, a Nvidia, a Microsoft, mas também ele vai ter dentro do portfólio dele outros setores de empresas. Então ele é um índice mais diversificado. E se a gente olhar o desempenho desse índice ao longo do tempo, nos últimos 2 anos ele rendeu aí na casa dos 24%, no último ano 18%, e esse ano ele está performando aí 1,4%. Ele também é um índice de maior volatilidade, lembrando que a volatilidade é a oscilação aí da cota. Então a volatilidade dele fica na casa dos mais ou menos aí 13%. Então ele é um índice que tem bastante volatilidade também. O IVV também é um ETF que paga 4 vezes ao ano os dividendos. Inclusive, na sexta-feira, ele pagou 1,76 centavos de dólar por cota. E a recorrência dele de pagamento costuma ser no mês de março, no mês de junho, setembro e dezembro. Então, a gente pode ver que ele é um ETF que acaba pagando bons dividendos a cada 3 meses. E por último, mas não menos importante, eu trouxe um ETF de renda fixa pós-fixado, que é o TFLO. Ele acaba investindo em títulos do Tesouro Americano de curtíssimo prazo. Esse ETF é excelente para quando você faz o câmbio e ainda não sabe aonde vai investir o seu recurso. Então, ele é ótimo para reserva de oportunidade. E se a gente for ver a performance desse ETF, nós podemos ver que nos últimos 2 anos ele rendeu aí aproximadamente 5%, no último ano 4,4% e esse ano ele está performando aí na casa do 0,4%. Diferentemente dos outros ETFs que a gente estava analisando, a volatilidade dele, ou seja, a oscilação dessa cota, ela é muito baixa, então ela fica na casa do 1, 0,5, 0,6%. Então, esse ETF aqui não vai ser aquele ETF que vai trazer grandes ganhos. Ele é um ETF super conservador, por isso que ele é indicado para reserva de oportunidade. E com relação ao pagamento dos dividendos, ele costuma pagar todos os meses, então ele paga na casa dos 16, 17 centavos de dólares. Então esse ETF ele já tem uma recorrência maior no pagamento de dividendos. Como todo vídeo eu trago a comparação dos 3 ETFs para você no Mais Retorno, o que a gente pode ver? Ao longo de 3 anos, a gente viu a performance do QQQM chegar em 39%, do IVV 26% e do TFLO 0,56%.
Como eu comentei, o TFLO não é aquele ETF que vai trazer grandes ganhos. É o ETF aí bem conservador para você ter a recorrência dos dividendos e utilizar ele como uma reserva de oportunidade enquanto você não decide aonde vai alocar o seu recurso. Já o QQQM e o IVV não é aquele ETF que sempre vai render positivamente. A gente vai ter essas oscilações. Inclusive, recentemente, lá em meados de fevereiro, a gente teve uma correção da Bolsa Norte-Americana, onde, de fato, tanto o QQQM quanto o IVV, a gente viu aí essa correção. Então, ele estava performando aí 56%, por exemplo, o QQQM lá em 14/2, e hoje ele já está performando 37%. Lembrando que quando a gente tem essas correções, é o momento de comprar, e não quando está no topo histórico. Quando esses índices estão na máxima histórica, não é o momento de comprar. Então, a gente tem que aguardar realmente essas correções, que é saudável no mercado. Eu sempre falo, nada sobe linha reta como nada cai linha reta. Sempre tem essas correções para a gente poder aproveitar. Então, esses momentos aí é interessante para poder aportar mais. Mas, claro, você tem que ver o seu perfil do investidor, se faz sentido você ter esses dois ETFs aí que tem uma maior oscilação. Agora, deixa aqui nos comentários, você tem algum desses ETFs na sua carteira? E eu quero pedir também uma sugestão. Quais outros vídeos relacionados a ETF você quer ver aqui no canal?